Israel tá no Oriente Médio, é uma região super complicada, é uma região perigosa, onde os países, historicamente, não respeitam direitos humanos, não respeitam a diplomacia do jeito que a gente conhece ela, mas a, então, e Israel é muito pequeno, sempre foi um país muito pequeno, muito vulnerável a ataques de grupos às suas fronteiras, e tudo isso fez com que Israel é, construísse uma política externa de tentar se relacionar com todos aqueles que têm interesse de se relacionar com o país. Então Israel não tem o luxo de dizer não vou me relacionar com você porque você é uma ditadura. Então, sim, Israel se relaciona com ditaduras, assim como o Brasil se relaciona com ditaduras, assim como os Estados Unidos se relaciona com ditaduras. E aí, realmente, o realpolitik, nesse caso, que é a política real e realista, se você é uma ditadura, mas você não causa distúrbios na sua região, se você não causa ameaças a outros países e a parceiros dos Estados Unidos ou de outros países, você é meio que deixado, você é deixado viver. O Irã representa por causa da retórica, por causa do DNA do regime, por causa das crenças do regime, por causa da forma como o regime se comporta, por causa do financiamento que o regime faz para grupos terroristas que já atacaram fisicamente Israel ao longo dos últimos 40 anos, e por aí vai. Portanto, um regime que tem essa narrativa, que tem esse discurso, que tem esse clamar por violência contra um outro estado da região, ainda procura construir um programa de mísseis balísticos, construir um programa nuclear, financiar grupos terroristas, e toda vez que o parlamento do Irã começa uma sessão, eles gritam morte à América e morte a Israel, os israelenses acreditam e levam a sério essas palavras e precisam fazer uma série de ações para tentar se proteger. E, em último caso, fazer alguma ação para que eles não façam alguma ação que possa prejudicar a vida do país. Então, essa relação ela não é uma relação entre os países, né? Ela não é uma relação que tem uma razão lógica, moral por trás, porque os países não têm como ditar como todos os outros países vão ser. É óbvio que eu acho que no mundo ideal todo mundo gostaria que todos os países fossem democracias, mas o mundo não é feito dessa forma, o mundo real é totalmente diferente e, portanto, você precisa lidar com o que existe de realidade no país. Você não vai fazer intervenções em todos os países do planeta para trazer democracia, porque isso é benéfico para a humanidade, porque isso vai gerar guerras, vai gerar uma série de instabilidades regionais. Mas é bem diferente isso do comportamento do regime iraniano. O regime iraniano é um regime ditatorial, teocrático, fundamentalista, que também causa distúrbios na região e no mundo inteiro. Portanto, é mais plausível que o Irã tenha mais perigo de ser atacado, invadido e o seu regime seja combatido do que outros regimes ditatoriais que não têm esse tipo de comportamento. Interessante. E tem uma coisa que a gente. Bom, nós somos um programa que a gente fala muito de negócios, né? Do mundo corporativo, né? E dos interesses aí de organizações, dos próprios países, né? E as suas empresas, e às vezes que podem entrar como pano de fundo. Uma das coisas que eu lembro e me atentei bastante aí, principalmente até antes desse conflito atual, tem a ver com a descoberta das reservas de gás no Mediterrâneo, né, a bacia, né, do Mediterrâneo. Então essa parte, eu não sei se alterou um pouco as prioridades de Israel para também, até olhando, né, os outros países em volta do Oriente Médio, todos têm suas reservas, petróleo, gás natural, e que pode também ser um motivo ali de conflito. E aí, talvez, essa disputa energética também pode trazer uma autonomia, inclusive, para a Europa, que pode estar em jogo também, né, por conta, né, dessa transferência ali do gás, essa comercialização do gás, que para a Europa haja visto também pelas rupturas que ocorreram ali pelo conflito na Rússia, né, e Ucrânia ali, que você tinha os gasodutos e tudo mais. Então, essa descoberta que poderia ser algo interessante, pode ter algum pano de fundo em cima disso também, André? Tinha um pano de fundo em relação a possível paz com a Arábia Saudita que estava começando a ser desenhado antes do 7 de outubro de 23.
porque já estava se falando de Arábia Saudita avançar em relação aos acordos de Abraão. O Biden, na época, tinha um plano de fazer um caminho, um gasoduto, uma linha de trem que iria ligar a Índia, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Jordânia, Israel e posteriormente aí Europa. Poderia realmente servir como alternativa para transferência de produtos e energia para a Europa, que não era através do caminho russo, que estava já bloqueado por causa da invasão russa à Ucrânia. E no momento que existe essa possibilidade, acontece 7 de outubro, ele acaba essa opção acaba, esse projeto acaba sendo paralisado. E ao mesmo tempo que esse projeto é paralisado, começa um outro projeto em paralelo, que era China, Irã, Síria e entrar pela Turquia. E isso, por exemplo, era uma alternativa da alternativa que era contra os interesses americanos, porque beneficia a China e não os Estados Unidos. Então aí tem um jogo geopolítico onde essa alternativa da alternativa não era de interesse americano, com certeza, e claro, não era de interesse de Israel. Israel tem descobriu o gás que pode ser vendido para a Europa, isso está cada vez mais em pauta, e isso pode sim servir como alternativa para a Europa em relação ao gás russo, com certeza. Isso tem a ver com várias questões geopolíticas, principalmente no que tange a proposta que os Estados Unidos fizeram para a Arábia Saudita para entrar nos acordos de Abraão e poder ter uma relação diplomática aberta com Israel, que isso realmente, quando acontecer, é mais um passo da mudança do Oriente Médio. Mas o que está acontecendo agora é muito importante, porque está unindo a Arábia Saudita, os países árabes estão sendo atacados, o Irã está atacando. O Irã já atirou em 9 países, 10 países na região. Azerbaijão, Kuwait, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar, o Bahrein, Jordânia, Israel, Chipre e Turquia. Eu contei 11 países. As bases americanas, né? Não só as bases americanas. Eles atacaram civis, eles atacaram aeroportos, eles atacaram reservas de petróleo, eles atacaram refinarias, eles atacaram hotéis, eles atacaram prédios comerciais, jogaram um drone no Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo. Os Emirados Árabes e a Arábia Saudita estão agora fazendo verificações e autorizações internas dentro dos países para ver se eles atuam de forma militar contra o Irã. Isso iria desencadear uma reação onde vários países iriam estar de um lado, como se fosse uma coalizão, contra o Irã. Isso faz com que ele esteja completamente isolado. E, obviamente, que a China olha para isso e a Rússia olha para isso e fala: eu vou ficar do lado de um país que está perdendo a guerra frente toda essa coalizão, que são países muito mais ricos e muito mais fortes do que o Irã. Para quê? O que eu vou ganhar com isso? Não tem ideologia aqui. Os russos não morrem de amores pelos iranianos e nem os chineses. Então, muitas pessoas falando: não, porque a China pode entrar no conflito. Não, a China vai dar apoio político. Mas a China não vai mandar soldados para cá. Porque a China nunca fez isso. Porque a China nunca fez isso na história. A China não tem um histórico de mandar soldados para proteger outros regimes. A China quer ter relação com todo mundo, assim como o Catar quer ter relação com todo mundo, assim como a Suíça quer ter relação com todo mundo, né? Seja quem for. Então, realmente, a gente está vendo agora um tabuleiro completamente bagunçado de atores que outrora, no passado, foram inimigos e que, nesse momento, estão aliados contra um inimigo em comum que está atirando para todos os lados, rajadas de mísseis e foguetes e drones. E isso realmente, eu acho, na minha opinião, o tiro saiu pela culatra, porque o Irã estava achando que, ao fazer isso, todos os países árabes que estão sendo atacados iam ficar com medo, iam ligar para o Trump e iam convencer ele a fazer um cessar-fogo. Mas isso aconteceu o contrário. A reação dos países árabes foi exatamente inversa a tentar pedir um cessar-fogo. A reação dos países árabes foi: se vocês continuarem, a gente vai agir contra vocês. E, se não me engano, a Arábia Saudita já autorizou usar força contra os iranianos. Você citou um negócio muito interessante, são os acordos de Abraão.